Fala, trader, beleza? Bem, nessa aula eu vou compartilhar com você um conceito sobre risco-retorno, tá? Qual que seria o risco-retorno ideal para as nossas operações? Seja operações de day trade, ou seja operações de swing trade, o que que nós devemos considerar para as nossas operações como um bom risco-retorno? Bem, vai ter traders que vão falar que talvez o risco-retorno não é tão importante, o mais importante é a taxa de acerto. E, bem, a taxa de acerto sim, ela também é importante, mas quando você faz operações onde o seu risco-retorno ele é igual ou inferior a 1 para 1, você realmente está com uma condição muito complicada para você manter ali uma constância, né? Vamos dizer assim, uma, uma ascendência nos seus resultados, tá bom? Então, eu particularmente, eu gosto muito de trades de tendência, ou você pode chamar, por exemplo, como swing, né? Dito aí dentro da metodologia de Al Brooks, né? Trades de swing, aonde você realmente tende a trabalhar, né, da melhor forma possível aquele trade que está se desenvolvendo a favor da sua entrada. Então, o que seria interessante para a gente pensar sobre risco-retorno, tá? E eu vou trazer para vocês aqui um cenário, né, baseado numa, vamos dizer assim, numa oportunidade que deu aqui de operação na Vale. Eu poderia usar qualquer outro ativo para isso, tá? Então, mas eu quero usar esse exemplo da Vale como um exemplo em particular, até porque ele está dentro de um dos gatilhos operacionais que nós operamos, então eu posso falar sobre esse exemplo como um padrão interessante aí e abordar esse conceito de risco-retorno. Bem, o princípio aqui não é padronizar. O seu risco-retorno ele deve ser X ou 2x. Não, o risco-retorno não é padrão. Vai muito de momento de mercado, vai muito de momento que trade que você está operando, se é um trade de reversão, se é um trade de continuação, se você está operando, por exemplo, ranges, né? Então, o risco-retorno ele não é algo fixo. Você até pode fixar risco-retorno, mas você tem que trabalhar de acordo com a oportunidade. Eu acredito muito no princípio de que a partir do momento que você entra num trade, tecnicamente falando, qual que é a oportunidade que ele pode te proporcionar acerca de risco-retorno. E aí você vai utilizar as próprias ferramentas de projeções de alvos, né, para regiões de preço, né, níveis de linhas de tendência, para você trabalhar esse conceito de risco-retorno. Mas lembre-se que nenhuma metodologia ela vai te proporcionar uma acertabilidade de 100%, não existe isso, tá? Então você precisa sim considerar bastante esse princípio de risco-retorno dentro das suas operações. Você pode, como por exemplo, se você não é um trader de tendência, de swing, você geralmente busca alvos mais curtos, como por exemplo alvos de scalp. Você pode, e se você realmente quer começar a pegar movimentos maiores, você pode começar trabalhando também dentro dos seus trades o conceito de parcial. Então você vai fazer uma realização parcial da quantidade de contratos ou de ações que você está operando, e aquele restante você vai tentar conduzir a alvos maiores. Então é uma forma de você desenvolver essa abordagem, tá bom? Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, eu estou aqui basicamente 4 vezes na semana compartilhando, né, vídeos de análise e vídeos técnicos como esse aqui, por exemplo, tá? Então, segundas, quartas e sextas-feiras são aulas técnicas e você tem nos domingos aí uma análise semanal de mercado, onde eu compartilho ali um panorama do que nós podemos esperar para aquela próxima semana operacional. A princípio, eu tenho compartilhado basicamente mini índice e mini dólar, mas você pode aí comentar, né, qual seria um ativo interessante para mim trazer dentro dessas análises aí e, consequentemente, aí eu avaliar essa possibilidade. Beleza, meus caros? Então é isso. Deixa eu compartilhar com você aqui a tela para a gente começar realmente a pensar nesse princípio de risco-retorno, tá? Então, como eu falei para vocês, o conceito de risco-retorno ele deve ser, né, avaliado de uma forma de acordo com a sua necessidade, de acordo com o trade que você está executando e, consequentemente, de acordo com a oportunidade técnica que o mercado está te proporcionando. Claro que eu, por exemplo, o que eu considero um risco-retorno interessante, o que eu considero um risco-retorno não tão favorável, o que eu considero, por exemplo, como um risco-retorno excelente, né? Isso eu vou compartilhar com você aqui também. Claro que a gente pode ter uma média disso, né? Mas é interessante a gente pensar como um princípio geral que o risco-retorno ele é importante sim para as nossas operações, né? Ou seja, para um pensamento aí de médio a longo prazo da nossa jornada no mercado financeiro como um todo. Perfeito? Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui esse cenário que se desenrolou no pregão de sexta-feira, tá bom? Eu não operei esse pregão de sexta-feira, eu fiquei, como eu falei, eu fiquei 2 dias sem energia aqui no bairro onde eu moro, na região,
Então eu fiquei quinta e sexta-feira sem operar, mas sem dúvidas esse gatilho aqui que aconteceu na sexta-feira na Vale, se eu estivesse atento na Vale, até porque eu estou operando ações e já falei do porquê eu comecei a operar ações novamente no day trade, se eu estivesse operando Vale, estivesse atento aqui, esse gatilho com certeza seria um gatilho que nós teríamos pegado muito provavelmente, porque está dentro de um dos gatilhos operacionais que eu opero. E eu posso dizer que esse é um dos que eu talvez mais goste de operar, é esse gatilho aqui. Não vou falar que é o único, mas é um dos que eu mais gosto de operar, porque ele me passa uma complexidade de informação técnica muito importante e isso aumenta a probabilidade de realmente esse evento ser um evento de um trade bem sucedido, tá? Bem, então olha só, a Vale, ela abriu, nós já tínhamos aqui a Vale numa tendência de alta no pregão anterior, tá bom? Ela abre tentando fazer um rompimento dessa região, falha, só que observa que em nenhum momento ela anula esse movimento principal aqui que aconteceu entre quinta e sexta-feira. Abertura praticamente ali quase fechamento de sexta-feira, abertura fechamento de quinta-feira, abertura de sexta-feira, tá? E aí você vê que ela tenta aqui, basicamente, ela começa a se desenvolver num processo aqui corretivo, né? E formando aí basicamente um triângulo simétrico. Se eu olhar aqui para essa formação, ou para esse movimento de alta, a primeira correção eu posso olhar para esse movimento aqui. Então, o que nós tivemos aqui? Uma clássica correção ABC numa formação triangular, tá? Então, nós tivemos uma correção ABC numa formação triangular. Depois dessa correção, o mercado faz um movimento de alta, já mostrando ali a possibilidade de romper esse triângulo para cima. Ele não consegue de primeiro momento superar a máxima do dia, e aí ele já deixa para mim um candle bem interessante, que foi esse candle aqui, 48, tá? Esse candle 48, ele me passa duas informações, ou realmente o mercado vai falhar a partir dessa região de máxima e vai devolver esse movimento de alta que aconteceu, voltando para essas mínimas, ou quem sabe até para essa região aqui do 5.1, 5.150, 5.130, esse nível de preço, ou ele vai começar a validar aqui para mim um possível gatilho de bear trap. Bem, e esse princípio de bear trap e bull trap é uma leitura que eu faço do comportamento do preço, tá? Essa nomenclatura ela é minha. Eu que consegui, através da leitura da ação do preço e do tempo que eu tenho de tela, são quase 8 anos de tela, eu consegui criar aí uma leitura completa desse princípio que eu chamo de bear trap, bull trap. E se você não sabe exatamente o que significa isso, eu não vou entrar com profundidade aqui sobre isso. Se você não sabe, eu tenho um e-book que eu escrevi, que são basicamente 40 páginas, gratuito, que está disponível lá no meu Instagram, tem um link lá na descrição do vídeo, está lá o e-book, acessa lá meu Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo e faz o download desse e-book, lê esse e-book, pratica o que está lá para você conseguir entender esses eventos que acontecem basicamente quase todos os dias aí nos mercados. Cara, eu estou olhando para Vale, né? Então, aquele e-book eu escrevi basicamente focado principalmente em mini índice e mini dólar, e eu tenho o mesmo evento aqui se validando na Vale. Então, isso acontece em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, tá bom? Então, eu posso destacar aqui 3 candles, tá? Que formam juntos esse evento que eu chamo nesse caso aqui, né, um padrão de venda, né, então eu chamo ele de bear trap, ou seja, uma armadilha para vendidos, tá? Então eu tenho esse candle 48, eu tenho um candle 49 e eu tenho um candle 56 que completa esse evento, tá? Então ele vai me proporcionar não somente uma leitura do possível cenário que o mercado pode fazer, né, como um próximo movimento, mas ele também vai me possibilitar me colocar dentro de um trade, tá? E aí tem vários tipos de entrada que pode acontecer dentro dessa formação. Eu poderia fazer uma própria entrada de bear trap, que seria aqui, mas eu já poderia antecipar essa entrada caso tivesse contexto para isso. Tá? Bem, e aí o que acontece? O mercado faz esse movimento após uma correção ABC, faz esse movimento de alta, movimento corretivo, tá? Deixa aqui para mim o Brooks vai chamar isso aqui de barra externa, de candle externo, e aí você vai ver isso aqui na análise técnica sendo chamado de engolfo, né? Você vai observar que ele engolfou os últimos 2 candles anteriores, e você pode chamar também isso aqui de um martelo engolfo, tá? Em uma região indicando que poderia ser somente um pullback, né? Pré-rompimento aqui acontecendo nessa região. Esse candle 52 já era um candle interessante para a gente pensar numa compra, né? Ele já estava sendo corado aí na média de 20 períodos, ou eu poderia esperar mais um candle, quem sabe comprar a barra 53, tá? Essa barra já tinha contexto, mas eu poderia esperar mais um candle de confirmação e comprar a barra 53. Ok, então vamos lá agora ao princípio. Então, essa barra aqui, eu faria a compra dela na onde? Ó? Ela fechou na máxima 52,28, a minha compra estaria exatamente 1 centavo acima no 5,229. Então vamos lá, vou colocar aqui compra, tá? 5,229.
29. Aonde estaria o meu stop dessa operação? Bem, mínima dela foi 5200, o meu stop estaria exatamente 5199, né? 1 centavo abaixo aí estaria o meu stop nessa barra, ok? 5199. Deixa eu confirmar aqui, olha lá, 5199. 5199, 5198, geralmente 1 centavo acima ou 1 centavo abaixo aí fica o meu stop quando eu opero ações, tá bom? Beleza? Bem, aí agora vem um princípio aqui que eu quero abordar dentro dessa aula, né? É o fator risco-retorno. Qual que poderia ser o risco-retorno dessa operação? Ou seja, qual que poderia ser a probabilidade de risco-retorno para essa operação? E, cara, isso abre um leque muito grande, né? Para mim pensar em projeções. A primeira projeção que eu poderia fazer seria a projeção da própria formação triangular para cima. Então, essa era uma das projeções que eu poderia utilizar. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu falar algo aqui antes de realmente eu entrar aqui nesse detalhe. Eu geralmente o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer alguns tipos de projeções diferentes para aquela mesma operação e ver qual que tem uma confluência maior, ou seja, qual que é a região que vai me dar mais confluência de alvo, né? E eu vou tentar trabalhar o meu alvo naquela região. Então, por exemplo, eu poderia projetar aqui nesse cenário, eu poderia projetar o próprio triângulo para cima, o próprio pivô para cima, o próprio espelhamento para cima, o próprio movimento anterior para cima, né? Que seria uma segunda pernada de alta. E aí o que eu vou tentar no final fazer? Tentar ter uma confluência desses 3, 4 tipos de projeções que eu posso fazer. Não preciso fazer várias, apesar da possibilidade de fazer várias. Existe até também um conceito de retração que eu trabalho, que eu chamo nessa região também, para me dar um alvo final aí com maior probabilidade. E aí eu estaria, por exemplo, de olho também no livro de ofertas, para ver realmente se eram regiões de interesse esses alvos ou não. Então, basicamente é isso que eu trabalho. Bem, toda essa abordagem que eu estou compartilhando aqui com você, eu entrego ela dentro do meu curso que eu chamo de Jornada Bereshit. O curso Jornada Bereshit ele é composto por 30 aulas, 7 módulos, tá? Onde você vai aprender desde os princípios mais básicos até os princípios mais avançados de como operar, de como analisar um gráfico, como operar e como gerir as suas operações no mercado financeiro. Tem aula sobre gestão, tem aula sobre gatilhos operacionais, sobre tendências, trade de reversões, como que você vai começar a filtrar as suas operações criando o seu próprio trade system, utilizando o meu trade system como base, né, ou seja, sendo mais agressivo, sendo mais conservador. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um trade system completo, onde eu tenho trades que são mais conservadores, trades que são mais agressivos. Eu, como perfil de trader, sou mais conservador na maior parte do tempo. Então, aqueles gatilhos operacionais que são mais agressivos, que mesmo sabendo que eles funcionam, eu particularmente gosto de fazer, eu faço menos esses gatilhos, eu opero menos esses gatilhos. Mas por quê? Porque é o meu perfil. Se você for um trader mais agressivo, esses gatilhos já vão fazer mais sentido para você. Então, esse é o princípio de você começar a montar o seu próprio trade system baseado num trade system já consolidado. Perfeito? Quando você entra no protocolo Bereshit, você tem acesso a esse curso, Jornada Bereshit, só que você não fica só com esse curso. Você vai passar 12 meses, tá? Comigo, uma vivência basicamente quase que diária, onde você vai ter acesso também durante esses 12 meses, além do curso, a 3 encontros semanais durante o pregão, no modo sala ao vivo, com tela compartilhada, 2 encontros mensais em grupo, que são basicamente 2 mentorias a cada 15 dias, uma mentoria em grupo, tá? E você ganha também uma consultoria individual direto comigo. Essa consultoria individual, ela é um bônus a mais que eu estou entregando. Eu não posso falar que ela vai durar durante todo o projeto, mas se você está assistindo esse vídeo agora, basicamente, sei lá, nos próximos 2, 3 dias, uma semana que eu gravei esse vídeo, talvez ela vai estar disponível. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui 6 meses, 1 ano, talvez essa consultoria gratuita ela não vai estar mais disponível, tá bom? Então fica claro essa questão aqui. Beleza? Se você quiser conhecer o projeto, tem um link aí na descrição. Bem, deixa eu voltar aqui para a tela para a gente dar continuidade, que é a nossa linha de pensamento, tá? Então, bem, eu já sei onde eu ia comprar, eu já sei onde ia posicionar meu stop, tá? E aqui, vamos lá, rapidinho, só para a gente pensar aqui num fator risco-retorno. E eu já estou te dando basicamente uma aula de gestão aqui de trade em ações, tá? Então já fica aí esse bônus a mais para você. Então eu tinha aqui 52,29 centavos menos 51,99 centavos. Ou seja, qual que era o meu risco por ação? O meu risco por ação vou colocar aqui PA, né? Ou seja, calma aí, por ação, né? RPA, cadê? RPA, opa, RPA era de 0,30 centavos por ação, tá? Então esse aqui era o meu risco por ação. Deixa eu colocar o menos aqui. Não, bom, já sabe que a stop, né, é risco, mas para ficar bem mais
detalhado, beleza? Esse era o meu risco por ação, tá? Vamos lá, vamos pensar em alvos agora para essa operação. A primeira projeção que eu posso fazer é projetar as extremidades do triângulo simétrico e ele vai me dar a projeção dessa formação gráfica para cima, olha só. E aqui eu consigo fazer a projeção dessa formação gráfica a partir do rompimento. Então, basicamente, o rompimento, né, começou a acontecer. Eu já poderia dizer que o rompimento começou a acontecer aqui, mas teve um pullback, eu posso ajustar aqui também, tá? Basicamente nessa região, a diferença é muito curta, eu vou ajustar aqui nessa região. Perfeito? Olha só. Então, basicamente, esse aqui seria o alvo da figura, o alvo do triângulo. Bem, o preço veio muito próximo, né, do alvo, né? Faltou muito pouquinho para ele cravar 0,20%, tá? Essa era uma forma de eu fazer a projeção de alvo. A outra forma de eu fazer uma projeção para essa operação era fazer, por exemplo, o próprio espelhamento. Olha só, vou fazer o primeiro espelhamento para cima, primeiro alvo, deixa eu ver o segundo alvo. Olha o segundo alvo como que ele é interessante, ele me dá quase lá na projeção do triângulo também, certo? Então eu poderia trabalhar aqui esse primeiro alvo, segundo alvo, vamos deixar aqui o primeiro alvo, olha como que o primeiro alvo foi mais interessante. E eu poderia também fazer a projeção do próprio pivô para cima, né? Como é uma estrutura bem grande, ó, primeiro alvo já é válido. Ó, primeiro alvo projetado para cima, junto com o segundo alvo do espelhamento projetado para cima. Olha a simetria aqui. Então, bem, aqui ó, já era uma região de realização interessante, ó, né? Região do 5,340 até a região aqui do 5,335. Era uma região interessante que eu poderia pensar em trabalhar em alvo aqui nessa região, tá? Agora, se você quiser, por exemplo, trabalhar uma outra forma também de projeção, por isso que eu falei que tem alguns tipos de projeção, que você pode espelhar a própria perna, a pernada anterior de baixa, de alta para cima, e aqui você teria seu alvo, e olha só como que esse candle 60 foi simetricamente aqui no alvo. Pronto, tá? Bem, então, olha só, se eu considerar aqui o movimento que o mercado fez como um todo, né, se eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui para o, vamos lá, deixa eu voltar aqui para o espelhamento, primeiro alvo do espelhamento, olha só, simetria, tá vendo? Eu tinha um alvo interessante aqui nessa região do 5,311, vamos arredondar para 5,310, tá? Então, digamos que o meu alvo final para essa operação, né? Vou colocar aqui alvo final, seria aqui exatamente na região do 5,310, né? Então, 5,310, deixa eu colocar aqui, RPA, nesse caso retorno por ação, RPA, mais, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, então eu estava comprado no 5,310 menos aonde eu estava comprado 5,229. Então eu tinha um retorno aqui de alvo de 0,81 centavos aqui para cada ação, 0,81, tá? Basicamente esse trade aqui ele me proporcionou um risco retorno de quê? 2,5 para 1 risco retorno. Então eu estava arriscando 30 centavos por ação e tive um retorno final, se o meu alvo fosse naquela região, de 0,81 centavos por ação. Cara, é um trade interessante, muito interessante. Nós estamos falando de um risco-retorno de quase 3 para 1, 2,5 para 1, né? Eu considero um trade fantástico aqui como risco-retorno, tá bom? Só que o que vem um ponto aqui a se pensar nessa operação? Se você faz uma parcial, por exemplo, de 1 para 1, então você tinha aqui, né, mais ou menos aí 0,60% de stop, falando em porcentagem, e quisesse fazer, por exemplo, uma parcial nesse topo, né, ó, você estaria fazendo uma parcial e esse alvo final seu, ele já ia reduzir a sua razão risco-retorno. Então, esse ponto que eu estou abordando aqui é um ponto muito interessante, porque o risco-retorno, ele vai ficar também, às vezes, comprometido, ele vai mudar o resultado final do risco-retorno quando você tiver uma parcial no meio do caminho. Então, se você pretende, por exemplo, fazer parcial, é muito interessante você trabalhar uma parcial que vai te proporcionar um risco-retorno igual ou superior a 1 para 1. Eu, particularmente, assim, dependendo do tamanho dos meus stops, e se o que eu estou operando é uma tendência, né, ou é uma reversão, depende. Por isso que eu falei que não dá para fixar isso. E isso eu abordo com mais detalhes dentro do curso e também nos encontros semanais que nós fazemos aqui 3 vezes na semana com a sala ao vivo via Zoom, tá? Mas eu, geralmente, se eu faço uma parcial, geralmente eu vou tentar buscar um alvo final muito maior do meu risco. Então, quando eu falo muito maior, eu falo de pelo menos ali um 3 para 1 ou mais, tá? Geralmente, quando eu não faço parcial, geralmente eu vou trabalhar ali o meu risco-retorno final entre 2 até 3 para 1, dependendo do contexto, tá?
Então, basicamente, o que eu trabalho aí dentro das minhas operações é isso não é fixado, isso é uma média, tá? E aí vem um outro ponto importante aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Beleza, você já teve uma noção aqui de onde você compraria, onde estaria seu stop e onde seria uma região de alvo. O outro fator que vai ter um peso final também nas suas operações, no princípio de risco-retorno, é exatamente como você vai conduzir as suas operações. Então você tinha uma compra aqui e você tinha, vamos lá, um stop aqui nessa mínima, certo? 1 centavo abaixo aí da mínima do candle. Se você conduz o seu trade, se você conduz o seu trade via trailing stop candle a candle, olha só, vamos definir aqui o quanto você sair, ó. Mesma coisa no trailing stop, fechamento aqui, por exemplo, acho que foi 5279, 527677 já poderia, deixa eu ver a mínima dessa barra aqui. Ó, 76, então 75 já poderia exatamente aqui, 75, poderia ser o meu trailing stop. Olha só, se eu faço essa operação com risco retorno, tá, com um trailing stop de candle a candle, eu sairia com essa operação aqui 0,90, ou seja, um trade de quase 2 para 1, né, na operação, a não ser que você tivesse já, dependendo de onde você teria realizado por aqui, depende do seu alvo, né? Se você faz agora a sua condução, por exemplo, que é uma outra forma de conduzir trade, pela média, por exemplo, de 9 períodos, onde você ia sair dessa operação? Você ia sair um pouquinho acima. Se você já não tivesse saído no seu alvo, você ia sair um pouquinho acima. Basicamente o que aconteceria aqui na mínima desse candle 67 aí, provavelmente você estava saindo, ou seja, em torno de uns 0,18, 0,17 maior. E aqui você já teria provavelmente o seu risco-retorno final de 2 para 1, numa condução via média, se você não tivesse realizado aqui para cima, que eu acho muito improvável você ter um movimento como esse de quase 2%, que é um movimento gigantesco para Vale, tá bom? Para um day trade é um movimento fantástico, 0, quase 2% aqui, você saindo aqui nessa região, beleza? Tranquilo? Bem, cara, observe que o que eu estou compartilhando com você aqui são várias possibilidades, tá? Existe um risco-retorno ideal? Não existe um risco-retorno ideal, e isso vai ter uma variação muito grande, baseado no trade que você está fazendo, tudo que você está operando. Você está operando reversão, o quanto o mercado já se desenvolveu naquele dia a favor daquele movimento que você quer operar, se você está pegando possível trade de reversão, qual que é a quantidade de contratos que você está operando, qual que é realmente a sua aceitação ao risco, você aceita o mercado, por exemplo, andar alguns candles e depois voltar e tirar você na proteção, um trailing stop, como por exemplo pela média, como você viu aqui, que quando você faz uma saída pela média, você devolve muito mais do que muitas vezes pelo candle a candle. Geralmente o candle a candle ele vai tirar mais rápido o jogo, inclusive tem aulas que eu falo sobre trailing stop, né? Então, qual que é a linha de pensamento final que você deve ter sobre esse princípio de risco-retorno? Você precisa, nos seus trades que andam a favor da sua entrada, você precisa extrair o máximo que você puder das suas operações, tá? E, cara, não importa se esse máximo é 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1, desde que isso seja plausível, desde que isso seja técnico, desde que isso seja possível, quanto mais você conseguir extrair da sua operação, é fantástico. Bem, tem casos, né? Eu tenho amigos que eles, por exemplo, às vezes iniciam uma operação no day trade, como por exemplo esse day trade aqui na Vale, e o cara faz uma parcial e depois ele segura o restante da posição dele para swing trade, né? Não para movimento de swing, como o Brooks fala, mas fala para um movimento de swing trade. Então, se você olhar aqui para esse gráfico, imagina que a gente tivesse feito isso, né? Vamos olhar aqui para esse cenário, nós tivéssemos feito esse trade aqui. Olha só o movimento que a gente teria pego se a gente faz aqui, por exemplo, uma parcial nessa operação, sei lá, uma parcial de 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1, não importa. E o restante da operação simplesmente você ia segurar para uma possibilidade aí, né, de uma posição de swing trade. Você teria basicamente naquele mesmo pregão, no mesmo pregão, o mercado te dando aí um risco-retorno aí de um movimento aí de 3,55% da sua entrada e um risco-retorno fantástico, né? Nós estamos falando de um risco-retorno fantástico. Só que, claro, você precisa saber como que você vai trabalhar isso aí, né? Por quê? Porque, olha só, o mercado ele não só fez um bom movimento, mas ele basicamente ele voltou no ponto de entrada, né? Então, esse é um princípio muito importante a se medir também, não é uma coisa tão simples, né? Você precisa realmente saber o que você está fazendo se você iniciar, por exemplo, uma operação no day trade, entrar com uma quantidade maior de contratos, realizar aquilo que você pretende realizar e manter o restante para um swing trade. Isso é uma estratégia muito interessante, mas é uma estratégia mais, digamos assim, ela é mais profunda, ela é mais técnica. Então, se você está começando agora a operar,
não é uma coisa que você deve fazer com certeza, porque ela é uma complexidade maior e você precisa saber os momentos de fazer realmente isso, né? Não é só você simplesmente entrar qualquer operação e fazer uma parcial e deixar o restante para swing trade. É muito importante você saber o momento para você fazer essa abordagem. Tá bom, meu caro? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula. Se você ainda não está conseguindo se desenvolver no mercado, né, como um todo, seja por causa da parte comportamental ou porque o seu conhecimento técnico ainda está precisando de aprimoramento, eu convido você a se tornar um membro aí do protocolo Bereshit, na qual eu deixei o link aqui na descrição. Beleza? Um abraço e até a próxima.